A Mônica vai contar para a gente um pouquinho. Ela é a nossa Nutri. Pode falar, Mônica. Ei, gente, tudo bem? Então, eu sou nutricionista, fiquei diabética com 11 anos e para mim também o diagnóstico não foi um susto, assim. Eu sempre tive uma família com doenças genéticas e metabólicas, hipertensão, minha avó diabética, obesidade sempre presente. Então, a diabetes eu aceitei bem, eu nunca aceitei bem a minha dificuldade de perder peso. Desde criança eu sou sobrepeso, sabe? Então, isso não mexeu muito comigo, não. Como o Pedro e o Marcelo falaram, né? Meus pais ficaram mais abalados e aí acaba que a gente fica forte ali por causa deles, né? Minha mãe ficou arrasada. E aí eu me lembro que eu aceitei, na época que eu fiquei diabética, ainda não tinha nem caneta de insulina, logo depois surgiu, mas eu tomei na seringa. Tinha que ir na loja lá do diabético e comprar aquele tanto de coisa diet, era aquela coisa, não pode comer açúcar, você acha que você comer açúcar você vai morrer. E aí eu fui no médico que me mandou jantar, e eu não jantava, né, mineiro a gente gosta de lanchar, e aí eu comecei a jantar e eu engordei mais ainda, e eu comecei a ficar desesperada. Então meu problema nunca foi muito esse. Eu lembro que uma época que foi bem frustrante para mim na diabetes foi quando eu passei pela lua de mel, que é aquela fase que a gente fica sem insulina um pouco, que o pâncreas ainda dá uma reagida. E aí meu médico falou que eu tinha que voltar a tomar. Aí aquela época foi um pouco assim, poxa, achei que, tô curada. E aí eu tive que voltar a tomar insulina, mas nunca tive problema, nunca me limitei a fazer nada, assim. Eu, com 17 anos, encontrei um médico, o Levimar também, que é muito bom e que me fez olhar para mim. Antes, tudo minha mãe que fazia para mim, como todo mundo, eu acho, meu pai dava insulina e tudo. Meu pai ainda continuou me dando insulina na época da faculdade, por mimo meu mesmo, para eu não acordar mais cedo. Mas aí eu comecei a cuidar de mim e resolvi fazer nutrição, até por uma ideia da minha mãe. Tinha aberto o curso de nutrição lá no UniBH. Eu passei e adorei, assim, tinha todas as matérias, eu só queria estudar diabetes. E fiz meu TCC em contagem de carboidrato, e aí eu aprendi a cuidar melhor de mim, e eu vejo um diabético, eu me solidarizo com ele, quero ajudar, quero cuidar. Quando eu vejo algum diabético que não aceita, ou que sofre, ou que falta informação, eu fico angustiada, poxa, não é tão complicado assim, né? Se a gente tiver informação, a gente consegue cuidar da gente muito bem. E eu acho que o que mais foi difícil para mim é lidar com as pessoas mesmo. Eu sempre tive dificuldade com a opinião do outro. Então, as pessoas sempre dificuldade com a opinião do outro. Então, as pessoas sempre falam assim, as pessoas são bem cruéis, na verdade. Então, sempre falam assim, nossa, você é diabética mesmo, nossa, tão bonitinha, nossa, tão nova. Poxa vida. Nossa, você pode comer isso? Às vezes a gente está numa mesa de almoço cheia de gente. Nossa, vai comer de novo? Nossa, você pode comer isso? Mas você não é diabética? Gente, isso é uma coisa que incomoda. O problema nem é ser diabético. O problema é o que as pessoas fazem com quem é diabético, sabe? Nossa, fulano perdeu o pé. Nossa, isso é uma coisa que a gente tem que falar assim, gente, obrigada. Nossa, meu avô morreu disso. Ok, mas não precisa ficar falando disso. Eu estudo, eu trabalho com isso, eu sei todas as consequências. Então, se eu estou comendo, se eu estou me permitindo, se eu tomo insulina... outra coisa também. Nossa, você toma insulina, diabetes é muito grave, hein? Porque você tá mal já, porque você toma insulina. E assim, eu nunca fui internada por causa de diabetes. Na verdade, eu fui uma vez, quando eu encontrei o Levimar. Tive um descontrole, mas foi super tranquilo. Nunca tive um desmaio, nunca entrei em coma. Eu sinto muito bem os meus sintomas. Eu sei quando ela tá subindo, eu falo, minha glicose tá subindo que eu tô com calor. Tá descendo, o calor é diferente, eu sei que ela tá descendo. Então, eu nunca tive essa dificuldade. Então, eu acho que, assim, o meu desafio maior nesse tempo todo foi lidar com o comentário das pessoas. Eu lembro que minha mãe uma vez falou assim, minha tia falou assim lá em casa, nossa, mas esse chocolatado é horrível, como é que você consegue comer isso? Nossa, minha mãe quase colocou minha tia para fora de casa, porque eu só podia comer aquilo, né? Eu era uma criança, um adolescente. Então, esses comentários é que a gente tem que aprender a lidar. Mas acho que a doença em si, como todo mundo já falou, é um estilo de vida que a gente aprende. Cansa, sim, tem hora que cansa, que a ponta do dedo dói, que você fica com preguiça de trocar o catéter. Meu braço, quando não usava bomba, ficava machucado, mas isso nunca foi problema. Tem hora que cansa, que a ponta do dedo dói, que
que você fica com preguiça de trocar o catéter, meu braço, quando não usava bomba, ficava machucado, mas isso nunca foi problema para mim, nunca reclamei, nunca questionei Deus, nunca falei, muito pelo contrário, eu sou diabética e aí? Eu sinto mais dificuldade com a gordura do que com a diabetes. Então, é isso, eu sigo uma vida super tranquila e não tem nada a falar assim, nossa, sofro muito por causa disso. Quando a gente está chateado, quando a gente está cansado, espera passar que passa. Não tem como deixar de escovar dente, também não tem como deixar de tomar insulina nem de medir a glicose, né? Então, é por aí. Eu acho Pode assim, ajudar também na parte da psicologia. Porque eu falei, claro, eu falei que eu lido bem com a doença e tudo, mas é óbvio que eu fiz terapia desde que, sei lá, desde a adolescência, porque eu fiquei diabética e logo entrei na adolescência, né? Imagina o caos. E aí é óbvio que eu fiz terapia, que eu fiz várias terapias com várias pessoas diferentes para ajudar na aceitação do todo, mas principalmente da questão da cobrança das pessoas. Porque eu acho muito importante frisar isso para quem está assistindo, que é acompanhante de um diabético, que é parente, que é amigo, porque às vezes, por exemplo, já aconteceu várias vezes de eu comer, por exemplo, acabei de almoçar e ter uma hipoglicemia, porque fiz uma atividade que não estava esperando, porque corri demais, eu trabalhava viajando, então eu corria muito em aeroporto, e às vezes erra a contagem de carboidrato, aquela correria, aí a pessoa fala assim, nossa, mas você vai comer de novo? Não, gente, eu não estou com fome, eu estou comendo porque eu estou corrigindo uma glicemia. Ou então você está corrigindo com aquilo que está na sua mão. Nossa, mas você vai comer de novo? Não, gente, eu não estou com fome, eu estou comendo porque eu estou corrigindo uma glicemia. Ou então você está corrigindo com aquilo que está na sua mão ali, que é ou um refrigerante. Eu, particularmente, não gosto, mas eu tomo um todinho, por exemplo. Nossa, mas está tomando todinho, você acabou de almoçar. Então, às vezes, as pessoas são cruéis, não sabem como que lida com a gente, né? E a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente estudou, a gente sabe, eu principalmente, vocês que são da área de saúde, principalmente, porque às vezes quem é uma pessoa que não está na área de saúde tem alguma dificuldade ainda de compreender a doença, mas a gente não, a gente estudou. Então, se eu estou fazendo aquilo, é porque eu preciso fazer aquilo, não é porque eu estou, entendeu? Então, acho importante a Júlia falar para o paciente, mas também para quem cuida dele, né? Para quem está perto dele, né? Frisar essa importância do comentário do outro, às vezes, da cobrança que o outro tem sobre a gente mesmo. Queria complementar o do Marcelo até, que ele falou dos profissionais de saúde, e eu percebo que o diabético, uma dica que eu queria dar para todo mundo que é diabético, procurar profissionais de saúde mesmo que sejam conhecedores da diabetes. Porque o que eu, como nutricionista, antes, diabética, mesmo sem ser nutricionista, mesmo na adolescência, procurei profissionais que na hora que você fala que é diabético, faz assim, ó. E aí não te trata. Eu entrei na academia tem uns 2 anos, e aí, por curiosidade, estava incluso no pacote, falei, não vou falar que sou nutricionista, não, vou lá, né? Academia, malhadinha, tudo, não sei o que, e eu com a minha obesidade. Aí fui lá. A hora que eu sentei na frente da menina, eu falei assim, eu sou diabética e uso bomba de insulina. A menina parou, olhou pra minha cara assim, ó, nutricionista formada. Olhou pra minha cara assim, eu falei, não precisa preocupar, deixa que disso eu cuido, me dá só... Ela nunca mais tocou nesse assunto comigo. E como que você faz uma dieta para um diabético, para emagrecer? O Marcelo falou, realmente é importante. Uma dica que eu dou, claro, quando você é diabético, você simpatiza com a pessoa. Então, o outro vai saber olhar pra gente melhor. Né? Então, quando a Letícia me chamou, por exemplo, eu falei, claro que eu quero participar da página e tudo. Primeiro, para conhecer mais profissionais da área, porque realmente eu não vou falar que não confio, mas não é seguro para mim quando a gente lida com um profissional que não sabe sobre diabetes, entendeu? E aí, uma dica que eu queria dar mesmo era sobre isso, para os diabéticos que puderem conhecer em sua cidade, aonde tiverem, procurar por profissionais específicos da área, eu acho que dá uma luz para a gente. Eu fui coordenadora da colônia há muito tempo, e isso é verdade, a gente sai de lá achando assim, nossa, tô em casa, achei meu lugar, porque ninguém olha mais lá, ninguém olha para você com preconceito e nem com... Nunca tive problema de falar que eu era diabética, eu trabalho viajando, minha bomba sempre ficou no cintura, sempre falei o que era, mas você se sente mais acolhido. Então, uma dica, procurar um grupo de pessoas que te acolhe mesmo, que entende o que a gente está falando, para que a gente seja mais aceito, para que a gente lide melhor com isso. Sim. É só isso. Obrigada.